Muito boa noite, bem-vindo ao 40 anos de independência. Hoje vamos conversar com alguém que é natural do distrito de Morumbala, província da Zambésia. É advogado, formado em Direito em 1971 em Lisboa. Foi deputado da Assembleia da República na segunda legislatura, saído das primeiras eleições multipartidárias, e foi deputado resultado da coligação Renamo União Eleitoral. Foi membro do Comitê de Conselheiros que coordenou a elaboração da Agenda Nacional 2025 e é também conselheiro da Plataforma da Justiça desde 2006. Falo do Dr. Máximo Dias. Muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado por este convite. Dr. Máximo Dias, entrou em choque com as autoridades coloniais e várias vezes, resultado disso, foi preso e foi igualmente preso também pela PIDE, isto em 1969, por ter dito publicamente que os colonos mataram o seu presidente. Qual é que foi efetivamente o seu contributo para a conquista da independência? Muito obrigado, muito boa noite, senhores telespectadores, ou bom dia agora que nos ouvirem. O meu contributo para a independência é a consciência de ser moçambicano. Só essa consciência de ser moçambicano e não ser súbdito do colonialismo português, esse foi o meu principal contributo. Participei em várias sessões, secretamente, na Beira, fui presidente do Centro Africano de Manica e Sofala em 1958, quando eu tinha ainda poucos anos, nem era maior de idade, e foi preciso pedir autorização para ser presidente. E como presidente do Centro Africano de Manica e Sofala, lutava pela formação integral do povo moçambicano. Na formação integral do povo moçambicano significa consciencializar o povo para se libertar do jugo colonial. Participei em muitas sessões. O meu primeiro partido foi precisamente a Frelimo, como partido de qualquer moçambicano que tinha consciência de que tínhamos que alterar a situação política em Moçambique para sermos nós próprios, autodeterminar-nos, ter as nossas próprias leis e não nos sujeitarmos ao regime colonial. Dr. Máximo Dias fundou o GUMO, Grupo Unido de Moçambique, com o objetivo de continuar a pressionar o governo colonial para negociar com a Frelimo. Foi relevante o contributo deste grupo? Todas as formas de manifestação de apoio à Frelimo foram relevantes para a conquista da independência. Quando nós dizemos que a Frelimo conquistou a independência, queremos dizer que o povo moçambicano conquistou a independência. E o povo moçambicano conquistou a independência, quer participando diretamente no combate com as forças militares do exército colonial, com o qual a Frelimo lutou durante 10 anos, quer demonstrando em todas as arenas políticas, em todos os locais de manifestação da nossa emancipação total. Isso é que é a nossa independência. Muitos morreram por causa dessa manifestação. Muitos foram presos antes de 1964. Desde o princípio, desde os primeiros anos deste nosso século, do século anterior, aliás, do século XX, muita gente morreu antes de 1964. Significa, antes da Frelimo, houve sempre a consciência de que não queremos ser dominados pelo colonialismo. A Frelimo veio organizar, graças ao gênio e ao conhecimento e ao nacionalismo do presidente Mondlane, conseguimos unificar os partidos políticos que havíamos, 3 partidos, e formamos a Frelimo, que nos deu a independência em 1975, 25 de junho. Em setembro de 1973, foi a Lisboa falar com então presidente do Conselho de Ministros do governo português, Marcelo Caetano, a fim de transmitir que a luta colonial tinha de ter o seu fim imediato e que o governo português deveria negociar com a Frelimo. Quem o orientou nesse sentido? Isso ninguém me orientou.
na qualidade de Máximo Dias, com a consciência nacionalista, como presidente do Centro Africano de Manica e Sofala, por causa dessa ideia da independência, eu procurei estudar muito pobre, fazer o 7º ano do liceu, que não havia liceu na Beira, quando eu comecei a estudar. Fiz o 5º ano, esperei que houvesse 6º e 7º ano. Depois de fazer 6º e 7º ano, matriculei-me para a Universidade de Coimbra para se fazer medicina. Só que quando eu deveria ir a Coimbra estudar para medicina, e já a minha mulher, casei-me em 60, para ser também enfermeira, nesse dia do meu casamento tive um insucesso, a morte da minha sogra. E fiquei mais 5 anos. Deixei de concorrer para a medicina, passei para direito. Portanto, a minha formação jurídica, a minha formação no ensino superior, naquele tempo muito difícil, como deve calcular, foi por causa da ideia da emancipação total do povo moçambicano. Portanto, ninguém me disse nada, antes pelo contrário. Eu, dia a dia, encontro com vários nacionalistas moçambicanos, Albino Vasconcelos, um senhor chamado Trindade, muita gente que já morreu. Eu ainda sou dos poucos que ainda resta daquela minha antiga geração, que também lutamos. Mas reconheço, quem organizou essa luta de forma vitoriosa foi precisamente a Frelimo. Em 1975, trabalhou gratuitamente como técnico jurídico na cidade da Beira. Fala-nos um pouco deste contexto. É que, como sabe, no dia 25 de junho, salvo erro, no dia da nossa independência, houve um discurso do seu presidente, o dia das nacionalizações, parece que foi dia 24, já não me lembro agora, mas foi aquele mês em que aboliram as profissões liberais. Eu passei a ser apenas um técnico jurídico, todos que me procuravam como advogado, não recebia dinheiro e tentava defendê-los. Isso foi um tempo bastante, até a minha fuga em 1977, 13 de junho de 1977, quando tive que abandonar Moçambique, raptando o meu filho, tirando-o do hospital militar, onde ele estava quase como... não reconhecia nem os familiares, nem os irmãos, a mim próprio custou a reconhecer, perdeu um pouco da memória, eu tive que roubá-lo do hospital militar, pensando que estava a salvá-lo. E consegui salvá-lo, cortei arame farpado e saltei para o lado da África do Sul. Da África do Sul, Lisboa. Lisboa, voltei em 1991 para Moçambique, quando a democracia se instalou em Moçambique. Quando o senhor presidente Joaquim Chissano foi a Lisboa e disse aos moçambicanos: porque é que estão em Lisboa, aqueles que querem regressarem podem regressar. E o governo de Moçambique pagou bilhetes de avião para aqueles que quisessem regressar. No meu caso, paguei eu do meu bolso e dos meus companheiros. Estava satisfeito por trabalhar gratuitamente? Estava satisfeito não por trabalhar gratuitamente, estava satisfeito porque estava a ser útil ao povo. Ninguém gosta de trabalhar gratuitamente. O trabalho tem que ser remunerado. Mas como não havia outra forma de apoiar aqueles que não tinham capacidade de se defender judicialmente, estava a cumprir a minha missão de cidadania e de apoio aos mais carenciados. A sua saída de Moçambique para Lisboa foi secreta. Por que secretismo? Porque eu pedi o meu passaporte para poder viajar quando queria viajar. Sua Excelência, depois de me ser emitido o passaporte, Sua Excelência, o então Ministro do Interior, ex-Presidente da República, Presidente Guebuza, proibiu a entrega desse passaporte. Eu fui ter com ele, a gente vai dar, e não dava. E eu disse, assim como Vossa Excelência saiu de Moçambique, eu também hei de sair de Moçambique. Você não terá essa coragem. Ele está vivo, se me ouvir, há de dizer que sim. E saí exatamente, não digo no mesmo local, mas da mesma forma como ele saiu. Sem passaporte, sem documento de viagem. Fui solicitar no consulado, apresentei-me às autoridades sul-africanas, fui oficialmente preso,
mas muito bem tratado. Fui ao consulado de Portugal e pedi um documento de viagem para Lisboa. Se lutou pela independência, se participou neste processo de conquista da independência, como é que se explica que na altura de sentir a celebração, comemorar esta independência, tenha que rapidamente sair para Portugal? Quais foram as razões? Em 26 de abril de 1974, eu e alguns moçambicanos, eu não sou homem que bebo álcool, mas nesse dia peguei num copo de uísque com uns amigos e estava a celebrar a próxima independência de Moçambique, com a Revolução, em Portugal, das Forças Armadas. E a minha mulher diz-me isso: você está com uma vida tão brilhante economicamente, profissionalmente, não vê que vais perder? Eu disse à minha mulher: nada maior do que a nossa independência. Portanto, estava ligado com a ideia de independência, ligado a Frelimo. Pelo menos aquilo que defendia Frelimo também defendia eu, que era a nossa independência. Ainda em 74. Fiquei em 74 até 77, 13 de junho de 1977, tive que fugir por causa do meu filho e também porque não entendia certa forma de ditadura que se implantou em Moçambique. Certa forma, não havia uma ditadura na sua plenitude, mas não havia liberdade de expressão. Simpatizava com o regime marxista? Não. Por quê? Porque não dá liberdade. Nós libertámos do colonialismo porque estávamos oprimidos. Não podíamos ser oprimidos por uma ideologia marxista-leninista, que não foi exatamente o que aconteceu, mas era assim que se proclamava. Não havia liberdade. E em algum momento expressou, manifestou? Por isso mesmo que fui preso várias vezes. Depois da independência? Depois da independência. Depois da independência. Sim, em 74, 75, não sei se depois de 75 fui preso, mas em 74 fui várias vezes preso. Na Beira. Preso 2 dias, um dia saía. Não fiquei preso, condenado. Preso porque manifestei alguma forma de desagrado sobre certas coisas. Uma vez eu disse, num comício feito pela... Todos nós éramos frelimistas, como dizem, em 74, em Vilanculas. Eu vou vigiar o Sr. Presidente Samora para continuar a ser aquele Presidente que defende os princípios que defende, como uma forma de elogio. Isso foi entendido, que eu estava a fiscalizar o Sr. Presidente Samora. E quando eu digo que eu quero que você continue a ser essa menina, essa senhora, com essas qualidades, não quero que você perca. Isto é um elogio, mas foi entendido que eu era contra o Sr. Presidente Samora. E qual foi a consequência disso? Eu fui detido várias vezes como contra Frelimo. E foi por essa razão que passa a apoiar a Renamo? Não, a Renamo não é bem assim. A Renamo, em 1976, o senhor André Matsangaísa procurou para falar comigo, que estava interessado a lutar contra a ditadura. Eu quis e aceitei esse desafio. Mas eu disse que tinha família, não podia ir para a luta no interior, tinha primeiro que sustentar a minha família, criar condições. O meu apoio não foi assim tão significativo. Publicamente disse que apoiava a Renamo conseguindo material bélico, material alimentar e tudo mais. Lá fiz alguma coisa nesse sentido. E em 77 saí, 78, 79, houve divergência entre mim e a Renamo. Na altura já era Sua Excelência o Presidente Jacamo. Já não era André Matsangaísa. O primeiro encontro com André Matsangaísa, onde é que foi? Na Beira, no meu escritório. Isso para dizer 74. Que depois de ter ido a Portugal, voltou? Não. 74. Eu fui a Portugal, fugido de Moçambique, em junho de 1977. 77. O encontro com André Matsangaísa foi na cidade da Beira, no meu escritório, ainda de advogado. Não estava banida a advocacia. Máximo Dias assume-se como responsável
da guerra e um dos fundadores da Renamo. Quando fez essas declarações ao jornal Notícias em 2007, houve muita polêmica e até foi acusado de falsificação da história recente de Moçambique. Reitera o que disse. Eu não fui bem fundador. Quando se fundou, a primeira pessoa que fundou a Renamo foi André Matsangaíça. E uma das poucas pessoas com que falou antes de ir para o mato foi comigo. E eu aceitei o desafio. É nessa base. Não estive na luta armada da Renamo. E em 79 desentendemos. Por que é que nos entendemos? Porque a luta da Renamo já estava sob o domínio do apartheid da Rodésia. Também outro apartheid. Qual foi a essência da criação da Renamo? Na conversa que teve com André Matsangaíça na cidade da Beira, não é possível dialogar com a ditadura. Não é possível ligar com a ditadura, não há liberdade de expressão, não há liberdade ideológica. E também contrariávamos a ideia de que Deus não existe. Que a Frelimo defendeu isso. Atirava-se, pedia-se, Deus, dá-me uma maçaroca, ou dá-me um saco de um quilo de açúcar. Deus não dava. Então, peça a Frelimo. E alguém atirava a maçaroca e pedia-se o que atirava. A Frelimo dava. Isso foi uma das razões também. Isso aconteceu. A Frelimo esvaziou algumas igrejas. Não aboliu o catolicismo em Moçambique, não aboliu o Islão em Moçambique, mas praticou atos contra os bens dessas organizações religiosas e defendeu essa política um certo momento. E hoje estamos a ver aqueles mesmos que defendiam essa política, felizmente, no meu entender como crente, ou são católicos, ou são cristãos no geral, e são muçulmanos. Na altura, renegava-se a existência de Deus. Embora eu também reconheça que Deus não existe, mas pré-existe. Mas isto não vamos entrar neste aspecto. Deus existe. Nessa entrevista que concedeu em 2007, teria dito também que Afonso Dhlakama não era membro fundador da Renamo. Quando é que efetivamente Dhlakama chega à Renamo? Chegou um pouco antes, não sei bem quando é que chega, porque eu já não estava em Portugal, mas o fundador era André Matsangaíça. Depois da morte de André Matsangaíça é que foi escolhido o senhor presidente Dhlakama como presidente da Renamo. Quem foram os outros membros fundadores da Renamo? Não posso lhe precisar, porque quando eu digo, falei com o presidente André Matsangaíça, porque ele foi ao meu escritório, uma das primeiras pessoas com que ele falou, e queria o meu apoio. Houve também alguns elementos que foram presos na Beira, professor de matemática, um professor de físico-química, que agora não me lembro o nome. Uma das pessoas, o falecido, esteve connosco até pouco tempo, morreu, casada com uma senhora branca, que esteve aqui há muito tempo, também não está cá, já morreu. Daquelas pessoas com quem o presidente André Matsangaíça falou. 5, 6, não, tudo era secreto, não podiam dizer quem estava. Quando começou a luta em março de 1976, a figura conhecida, falada, era André Matsangaíça. Mas não estava só, é evidente. Agora, quem que criou, quem animou André Matsangaíça, penso que houve também apoio do então engenheiro Jorge Jardim, que não falou comigo, porque Jorge Jardim sabia que eu não apoiava as ideias que ele tinha. Mas eu conhecia bem. Ofereceu-me emprego, nunca aceitei. Ofereceu-me apoio para eu estudar, nunca aceitei. Dr. Máximo Dias também teria dito nessa entrevista que André Matsangaíça pode ter sido morto por membros da Renamo. Quais seriam as razões? Naquele tempo, o senhor André Mango, um oficial da Renamo, Mangored,
um alto oficial da Renamo, Mangualde, é que disse ele não morreu em combate com as forças da Frelimo. André Massangaíça tinha ideias próprias e os homens da Rodésia do Sul, antes de Zimbábue, e o grupo de Ian Smith contribuiu para a morte do André Massangaíça, porque ele não era fiel às ideias do Ian Smith e dos seus colaboradores. E penso que também houve outro coronel sul-africano, que agora não me ocorre o nome, mas é muito conhecido, também contribuiu para essa morte. Por isso que eu digo, não foi a Frelimo que matou. A Frelimo nunca encontrou o corpo do André Massangaíça. Houve uma traição. Isso para dizer que a informação oficial difundida naquela altura de que as FADM tinham avançado com uma emboscada na Gorongosa e nessa emboscada André Massangaíça teria perdido a vida, não é verdadeira. Se fosse verdadeira, tinha o corpo, não? Não é? Quando se consegue abater um líder desse género, exibiam o corpo do André Massangaíça, nunca foi exibido. Ou essa informação é verdadeira, eu tenho uma informação errada. Mas, se essa informação de que as Forças Armadas de Moçambique é que abateram André Massangaíça, por que é que não apresentaram o seu corpo? Onde está enterrado o seu corpo? Porque a morte de um líder seria suficiente para ser exibido. Matamos. Quando mataram Savimbi, todos nós vimos o corpo. O que é normal. Quando os americanos mataram no Paquistão um homem que combate as forças militares no Afeganistão, também mostraram no filme que transportaram e o atiraram para o mar, fazendo o enterro desse falecido militar. Quanto André Massangaíça, isso não aconteceu. Daí a razão lógica para mim de que não foram as Forças Armadas de Moçambique que mataram André Massangaíça. Ele foi traído. Hoje, é a minha convicção. Hoje, 39 anos após a criação da Renamo, sente que valeu a pena a causa, tendo em conta a gênese e a evolução? Alguma coisa valeu a pena. Não podemos negar. Agora, tudo que a Renamo fez foi bem feito? Não. Concorda que a Renamo continua a ter militares armados? Não. Mas valeu a pena a existência da Renamo, favoreceu a liberdade em Moçambique. Deu esperança a Moçambique. Assim como nós ouvíamos a rádio secreta da Frelimo, também ouvíamos depois o rádio Kuzumba da Renamo, como era conhecido. O povo ouvia. O que é que leva o senhor Presidente Dhlakama a enfrentar o exército moçambicano, as Forças Armadas moçambicanas? É o apoio do povo. Não é só o dinheiro que porventura possa receber ou a força exterior. A guerrilha não existe se não tiver apoio do povo. Quem o afirmou? Muitos combatentes, entre os quais o nosso presidente Samora Machel. A Renamo tem apoio do povo, tem a força do povo perante os erros graves que se cometem na nossa governação. O fato de ter deixado o país em 1977, numa altura em que o país estava sedento de quadros que poderiam ajudar a fazer o país crescer e desenvolver, não acha que faltou para com o país? Talvez não faltei. Por quê? Estou cá desde 1991. Nenhum elemento
do governo. Nenhuma empresa pública pode me dar trabalho. Será que não sou bom jurista? Será que não sou bom moçambicano? Até hoje. Sente-se penalizado por ter sido... Não, eu estou a viver bem. Da oposição? Não. Porque a gente é da oposição porque quer, porque sente. É o destino de cada um. Eu podia muito bem bater palmas, dizer que sou frelimista de 100%, que tudo o que a Frelimo faz está bom, e hoje estaria bem. Talvez hoje também fosse ministro, se fosse essa a minha ambição. Não sinto nada penalizado. Sinto que continuo a ser um cidadão moçambicano que tenho sido, dentro do meu âmbito de trabalho, útil aos concidadãos. Se me perguntar se eu tenho algum inimigo, eu não conheço nenhum. Se perguntar a alguém da Frelimo que me tratou mal, também digo, não há nenhum da Frelimo que me tratou mal. Antes, pelo contrário, sou muito bem recebido. Mas com eles digo. Alguns me dizem, não fala demais. Não fala. E eu às vezes sigo o conselho. Recentemente escrevi uma carta a Sua Excelência, Sr. Presidente da República e a Sua Excelência, Sr. Presidente da JACAM, para acabar com esta luta que está a prejudicar o povo moçambicano, que está a prejudicar o investimento. Ainda não recebi nada. Estou à espera. Nem de um lado, nem do outro. Porque se calhar não agradei nem um lado, nem o outro. Mas o meu motivo não era de agradar. Era de acabar com esta luta. As forças militares da Renamo, por que não estão integradas? Ou porque o governo não quer, ou porque o Renamo não quer. No entanto, há acordos de integração. Mas a integração não é feita. Eu não estou do lado da Renamo contra a Frelimo, nem estou do lado da Frelimo contra a Renamo. Eu penso que não pode haver forças armadas que não sejam nacionais. Estamos numa democracia, vamos lutar, bem ou mal. Lutamos pela democracia. Por que é que temos armas? Dirá, é contra a Renamo. Não sei se sou contra. Porque o povo talvez dá apoio à Renamo. E quem sou eu, um cidadão, que vai contrariar a vontade de uma parte substancial do povo. É bom que a gente saiba que a Renamo não está só. Não é só o JACAM. É o povo moçambicano que está com ele. Parte, substancial ou não substancial, que já não sei. Só sei, não compreendo como é que as nossas forças armadas não conseguem vencer as forças guerrilheiras da Renamo. Todo o máximo dia, damos continuidade dentro de instantes. Vamos a um breve intervalo, não saia daí, até já. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Cá estamos para mais um baú. O meu espaço para o boxe era uma zangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico de senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo.
Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Muito boa noite, voltamos para esta entrevista com o Dr. Máximo Dias. Nesta segunda parte vamos compreender a gênese do MONAMO, Movimento Nacionalista Moçambicano, que foi criado para apoiar a resistência nacional moçambicana, um apoio logístico. Em que consistia este apoio logístico? Angariar fundos e até mesmo material bélico para Renamo. Qual era a lógica de apoiar com material bélico, tendo em conta que iria ceifar vidas de moçambicanos que já vinham de um sofrimento secular com a exploração colonial? Uma vez estando fora do país, na Europa, estive com um jovem etíope que me disse: às vezes é preciso matar 500 para salvar 5 milhões. Ninguém gosta de pegar em arma, matar o seu concidadão. Há de haver razões, porque não havia diálogo. Quando a Frelimo quis o diálogo, estabeleceu-se a paz com a Renamo. Quando a Frelimo negociou negociações de paz, nós, em 1992, conseguimos que fosse otorgado o Acordo Geral de Paz. E, portanto, a guerra só existiu porque havia essa diversidade. Mas a guerra podia ter sido acabada há muito tempo, se a Renamo estivesse totalmente independente, só com nacionalistas. A MONAMO foi criada apenas com este objetivo de apoiar de forma logística a Renamo, ou tinha outros objetivos também? Não, nós teríamos os objetivos políticos. Enquanto não houvesse possibilidade de haver eleições em Moçambique, o nosso apoio só poderia ser esse. Mas esse apoio também, em 79, desapareceu. Já não fizemos apoio à Renamo, porque já não nos entendíamos a forma de luta armada. O apartheid não queria que a Renamo vencesse a Frelimo. Em 79 ou 89? 79. 79. Foi o nosso apoio de 74 até 79. E quem apoiava a MONAMO? A MONAMO apoiava apenas com o esforço que eu fazia do meu próprio salário como advogado. Muito poucos apoios tivemos alguma ajuda, talvez não seja bom dizer, de um país nórdico da África, talvez não fique bem em dizer aqui. De que outros países possa enumerar? Não, da África do Sul, não. De fora da África? De fora da África tivemos apoios apenas da Alemanha, França, encontros que eu tive, apoios intelectuais, apoios de animação que vão continuar. A luta, a democracia tem que ser conquistada, assim como foi conquistada a independência, é preciso conquistar também a democracia, a liberdade. A liberdade conquista-se, quer politicamente, quer individualmente. Tivemos esse apoio. Em 1989, falou com o presidente Joaquim Chissano em Lisboa, no sentido de solicitar uma alteração à Constituição da República. O que é que queria alterar? Precisamente acabar com o Partido Único, como foi acabado em novembro de 99. Novembro de 89, peço desculpa. 89. Por isso que em 91 consegui vir ao país. Consegui ser bem recebido pelas autoridades moçambicanas. Em 1991, a pedido do Presidente da República, fixou, neste caso,
Não foi a residência? pedido direto, venha cá, Máximo. Não. Fez um pedido, fez uma declaração coletiva do chefe do Estado moçambicano, que disse aos moçambicanos que viviam fora do país, na diáspora, de que Moçambique recebia todos os seus filhos. E que ele iria consultar ao povo moçambicano se queria acabar com o partido único, para formar o multipartidarismo. Consultou e acabou. Em novembro tivemos uma nova Constituição, que nos dava liberdade, como eu estou a falar livremente, não estou com receio nenhum. Eu sou um homem livre em Moçambique. Essa é a grande virtude. Em Moçambique há liberdade de expressão. É evidentemente a liberdade de expressão para dizer coisas que se devem dizer. Não fazer afirmações que chocam, que ofendem a dignidade do governo, a dignidade das autoridades moçambicanas. Isso não temos essa liberdade. Não é liberdade. Liberdade é para defender direitos legítimos, individuais ou coletivos. Tendo em conta que em novembro de 1990 o Parlamento moçambicano alterou a Constituição e estabeleceu o regime democrático pluripartidário e eliminou o marxismo, e a MUNAMO começou a atuar também como um partido que tinha a sua expressão e a sua voz. Quais eram os objetivos que almejava? Qual era o sonho da MUNAMO para o país? É o sonho de qualquer partido político, conquistar o poder político. A democracia é isso. Eu não concordo com o governo da Frelimo, com a ideologia da Frelimo, com a prática da Frelimo. Então eu, como MUNAMO, pretendo conquistar o poder para impor a prática e a forma de governação do país. E o que iriam implementar na vossa governação? Olha, aquilo que a Frelimo está a fazer de bem, menos aquilo que alguns elementos da Frelimo estão a fazer de mal. Estão a fazer de mal. Quais são esses aspectos negativos? Que todo o povo conhece. A falta de transparência nas contas, a corrupção e algumas vezes um abuso de poder. O que era urgente mudar naquela altura? Em 91, Sim. antes da alteração da Constituição, era urgente alterar a Constituição monopartidária para pluripartidária. E quando falo de para pluripartidária, quero mesmo pluri, não multipartidária. Infelizmente o que está a acontecer são muitos partidos, mas todos defendem quase a mesma coisa, politicamente. Mas eu preferia a pluripartidária, em que tivessem características próprias da administração. Nós precisamos de garantir a segurança ao povo moçambicano, precisamos de garantir a justiça rápida, célere ao povo moçambicano. Por exemplo, hoje vou-lhe contar um episódio da minha vida profissional. Faço uma queixa-crime que o senhor A, que é a empresa A, o senhor A, em nome da empresa A, furtou milhares de toneladas de um determinado material. E esses milhares de toneladas desse material se encontram em tal local. E pedia que fossem apreender aquele material para se saber de quem é dono. Já que eu dizia que eu fui roubado, entre aspas. Não fui eu, mas a empresa que eu represento. Sabe o que é que fez? Sabe o que é que fez a nossa autoridade? Primeiro vamos perguntar ao ladrão se roubou ou não. Se eu lhe disser que eu roubei a sua, se for me queixar que eu roubei a sua carteira e sabe que eu escondi em tal parte, qual é o primeiro ato da polícia? Era ir ao local, ver se a carteira estava lá ou não. E depois saber a quem pertence a carteira. Se eu fiz uma falsa acusação assim, pode-me julgar, pode levar o caso ao tribunal de que eu fiz uma injúria. Mas primeiro a polícia deve ir ao local defender aquele objeto que eu digo que me foi roubado, que me foi furtado, sem entrar nos aspectos jurídicos. Estou a falar apenas disso. E não se fez. Vamos fazer, não se fez. Entretanto, pode desaparecer a tal sua carteira. Essa justiça não serve. E essa empresa que defende isso
é da ordem de 23 milhões e meio de dólares. É uma das 3 maiores empresas do mundo, do género. Já não vai investir aqui se não for feita a justiça. O que é que se passou? Vai-me dizer que eu estou acusado de corrupção. Eu não sei. Não quero acusar ninguém porque eu não tenho prova de que alguém foi corrompido. Tenho a prova de que essa justiça não funciona, a segurança não funciona, a PIC não funciona, o Ministério Público não funciona quando deve funcionar. Dr. Máximo Dias concorreu às eleições presidenciais numa altura em que estava claro que não tinha oportunidades de vitória. E ainda assim concorreu? Não estava tão claro. Não estava tão claro. No lugar... Nas primeiras eleições... de defender a sua causa, sim, na campanha, advogava... Sim. Depois apercebi-me que não era capaz de vencer. E por essa razão orientava as pessoas para votarem num candidato? Não. Havia 2 candidatos que poderiam ganhar, no meu entender. Era Sua Excelência, Sr. Presidente Chissano, e então Sua Excelência, Presidente da Renamo, Chacama. Eu dizia ao povo, não votem em mim, votem no Presidente Chissano, ou no candidato Chissano, ou no candidato Chacama, aquele que vos parecer que pode fazer isto. Então, por que concorri? Sabendo que talvez não ganharia. Concorri também para dizer que eu sou moçambicano de pleno direito. Essa coisa de criar moçambicanos autênticos e moçambicanos não autênticos só por causa da cor, isso tem que acabar-se. E penso que ocorreu mal essa atitude de dizer moçambicanos autênticos. O que é moçambicano autêntico? A senhora é autêntica, eu não sou, porquê? Eu sou autêntico, a senhora não é, porquê? Mesmo que eu seja mau cidadão, há cadeia para me pôr na cadeia. Se eu pratiquei mau ato, se eu ofendi a lei nacional. Sou moçambicano porque eu me sinto moçambicano. Eu posso ganhar a vida em qualquer parte do mundo, entre aspas, mas naquela onde eu posso dizer a minha atividade profissional. Mas digo em qualquer parte do mundo. Posso lavar pratos, ganho a vida. Já o fiz muitas vezes. Não tenho medo de fazer isso. Posso viver como vivem os mais modestos moçambicanos. Já vivi essa vida. Não nasci no berço de ouro. Quando acabei o meu curso de advogado, licenciado em Direito, não tinha dinheiro para pagar o diploma. Só tinha dinheiro para pagar uma certidão, não um diploma de papel de arminho. E tinha já 3 filhos na altura, hoje tenho 4. Passei por tudo, que passaram todos mais. A senhora sabe como eram tratados os nossos moçambicanos no tempo colonial? O seu avô e o meu avô? Vamos pensar que o seu avô se chamava John. Quando queriam registrar o nome da mulher, diziam a fêmea, Antônia. Filhos, cria. Crias, não eram pessoas. E tudo isso acabou porque a Frelimo nos libertou. Eu nunca me esquecerei da gratidão que devo à Frelimo. Embora saiba que a independência foi de todo o povo moçambicano. Mas o partido que se organizou para nos libertar do jugo colonial foi, de facto, a Frelimo. Em 1999 foi eleito deputado da Assembleia da República pela coligação Renamo União Eleitoral. O que é que vos unia nesta coligação? Queríamos precisamente provar que unidos poderíamos ganhar as eleições. E só não as ganhamos, pelo menos no meu entender, porque essa coligação não deu a organização que eu pretendia que ela fosse tomada. Eu estabeleci um programa, apresentei ao Sr. Presidente Chacama, disse que arranjava dinheiro para fazer uma campanha justa. Porque enquanto uma determinada força luta com os tais meios, 100 vezes mais, outro partido luta com meios 100 vezes menos. Pode ganhar? Mas se for organizada, esses meios podem crescer e vencer um grande. Mas quando não é organizada, não vence. E por que não houve continuidade? Daí eu ter deixado de ser deputado, não ter querido continuar a ser deputado.
porque não estava a defender todas as minhas ideias, não tinha essa liberdade, mesmo no seio da coligação. Isso para dizer que sente que não cumpriu o seu papel enquanto deputado? Sim, se eu fosse deputado só pelo Monamo, talvez teria feito aquilo que eu queria fazer com o Monamo. Eu estava limitado a uma coligação. Há que respeitar a coligação, há que respeitar a chefia. Muitas das coisas que eu defendi na Assembleia da República não eram aceitas pela coligação. Isso para dizer que não teve a oportunidade de dar o seu contributo? Não tive a plena oportunidade. Alguma coisa fiz. E toda a gente sabe. Enquanto os outros faziam isto, eu estava fora, não estava dentro da sala. Porque não queria participar naquele gesto de manifestação. Dr. Máximo Dias é jurista e na Assembleia da República tinha a oportunidade de legislar, de propor. O que é que fez, tendo em conta a sua formação? Participei na Quais foram as comissão propostas, independente de terem avançado ou não, quais foram as propostas apresentadas? Fiz muita coisa que não foi levada até o fim. Eu não tinha força. Primeiro era eu e a doutora Zelma, dois elementos do Monamo. Na segunda legislatura, fui só eu. Estava, posso dizer, só, limitadíssimo. E eu fui inscrito na primeira legislatura em que nós ganhamos, ou seja, a segunda legislatura multipartidária, a primeira em que eu participei, como número 3 na Zambésia. Na segunda legislatura, o partido da Renamo colocou-me no número 27 ou 28, não me lembro agora. Não tinha interesse nenhum que eu fosse eleito. Mas nós ganhamos. Conseguimos 29 ou 30 deputados, dos 50 que havia. Gastei meu próprio dinheiro para apoiar a Renamo e eu próprio fiz a campanha com o meu próprio dinheiro em Morumbala e em Mopeia, onde tivemos uma boa pontuação. E ganhamos na Zambésia. Em junho de 2001, foi membro do Comitê de Conselheiros que coordenou a elaboração da Agenda Nacional 2025. Fui. Quem controla a execução desta agenda? Passado 14 anos, acha que esta agenda está a ser implementada? A agenda foi muito apreciada. Foi aprovada pela Assembleia da República. Quando Sua Excelência, o Presidente Guebuza, ganhou as eleições, como não teve muito tempo para organizar o seu programa de governação, baseou-se fundamentalmente na Agenda 2025. Infelizmente, não há órgão controlador de se está a ser cumprido ou não, mas muita coisa está sendo aproveitada. É um indicativo forte para o desenvolvimento económico e social de Moçambique, como faz parte também do MARP. Que realizações são fruto do pensamento ou da estratégia desenhada na Agenda 2025? Há várias orientações de desenvolvimento económico, a transparência nas contas, a prestação de contas, que não tem sido feita rigorosamente. Basta apreciar o relatório elaborado pelo Tribunal Administrativo como órgão, como Tribunal de Contas de Moçambique, traz sempre críticas neste aspecto. A senhora acredita que seja possível em Moçambique constituir uma empresa que se chama Autoridade Tributária Limitada? Acredita que é possível ir ao notário fazer a escritura de uma sociedade que se chama Autoridade Tributária Limitada? Ser publicado no Jornal Oficial? Ir ao Conservatório do Registro Comercial registrar essa empresa? Para quê? Para que quando o contribuinte normal passa o cheque à autoridade tributária, os próprios funcionários que recebem um cheque na recebedoria das finanças põem limitado, LDA à frente, e depositam na conta dessa autoridade. Isso aconteceu em Moçambique. E a autoridade tributária está sendo dirigida
por um homem que eu tiro o chapéu, que os moçambicanos tiram o chapéu. Homem íntegro, mas mesmo assim, no seu próprio departamento nasceu uma coisa dessas. Ou fora, não sei, mas só pode ser dentro. Porque se eu passo o cheque à autoridade tributária, não ponho limitado. Não existe. Existe a autoridade tributária. Mas isso acontece. Muita coisa dessas acontece. Porque não há uma forte punição, responsabilização séria, justa e punição. Se queremos acabar com a corrupção, se queremos acabar com abusos de poder, tem que haver responsabilização e punição. Se tivesse a oportunidade de reelaborar a Agenda 2025 hoje, o que é que mudaria ou acrescentaria? Não mudaria nada, acrescentaria algumas coisas novas, como é evidente. O que estava lá feito, penso que até hoje, os que elaboraram a Agenda 2025 acham perfeita. Perfeita não digo, mas boa. Não há nada que é perfeito. Tanto é que a Assembleia da República aprovou-a sem qualquer emenda. A Agenda 2025 ainda tem seu uso. Dr. Máximo Dias é advogado há mais de 40 anos. Portanto, tem uma carreira mais longa que a própria independência, ou que os próprios anos da independência do nosso país. É também conselheiro da Plataforma da Justiça desde 2006. Como é que avalia o estado da justiça e de direito no nosso país? Vai-se fazendo alguma justiça, vai-se fazendo uma boa justiça, mas alguns aspectos também temos mais justiça, por causa da corrupção. Uma pessoa aceitou uma empreitada que custa quase $1 milhão, 970 tal mil dólares. Não cumpriu o prazo. E depois diz, eu não cumpri o prazo porque não me deu o trabalho. Paga-me todo o dinheiro que eu devia receber. Nem sequer 10ª parte tinha feito. 10ª parte parece que fez. Vamos lá. Pouco mais que 10ª parte tinha feito. Queria todo o trabalho da empreitada. E ganhou. Será que o juiz não sabe isso? Que não pode ganhar? Será que o juiz não sabe que na lei diz, se fosse culpado o dono da obra, ele tinha direito aos lucros cessantes. Só aos lucros cessantes. Não a todo o trabalho. Mas o culpado neste caso foi o próprio empreiteiro que não cumpriu o prazo e, no entanto, ganhou essa ação. A outra parte foi obrigada a pagar esse dinheiro. Está em recurso. Espero que o Tribunal Superior de Recurso altere essa sentença, revogue essa sentença. São casos, exemplos que eu lhe falo, concretos. Uma determinada funcionária cometeu um furto numa determinada empresa. Confessou o furto, prometeu pagar. Apresentou-se queixa-crime. Quando os agentes da PIC queriam prender, apareceu uma determinada autoridade e não pode prender. E quando me fala dessa plataforma, fui o único entre 27 ou 28 que apresentou um documento concreto, pleno, de princípio até fim, como deveríamos fazer para diminuir o afluxo para que o afluxo de casos nos tribunais fossem mais céleres e mais rápidos. Apresentei isso, foi muito bem apreciado pela Sua Excelência Ministra da Justiça, mas não foi avante, nunca mais se falou. A Plataforma de Justiça nunca mais se falou. Tomamos posse concedida por Sua Excelência o Presidente da República, nunca mais se falou. O que é que eu posso fazer mais? Na minha limitação não posso fazer muito. O que estou a dizer, tudo pode ser provado. Envolvido 40 anos, acha que o país, ou que já se gerou um pensamento moçambicano do direito que se adequa à realidade do país? Devo dizer que, apesar de todas as críticas que eu posso fazer a Frelimo, muita coisa de boa se fez nos 40 anos. Os moçambicanos, funcionários públicos e não funcionários públicos, ainda têm os seus salários em dia, quase em dia,
tirando uma pequena fração de empresas que talvez não conseguem pagar os seus salários. Muita coisa de boa. É um dos melhores países da África, Moçambique, quanto à governação. Podia ser muito melhor, podia muito melhor. Não há necessidade dos nossos meninos sentarem no chão para ir à escola. Eu, quando não tinha nada, em Pinda, onde eu nasci, Morumbala, Pinda, junto do rio Xire, cortávamos troncos, não eu que cortava, era garoto, troncos de árvore e sentávamos no tronco da árvore. Não sentávamos no chão. Os nossos troncos estão a desaparecer. As nossas florestas estão a desaparecer. Sem interesse para Moçambique. Sem retorno de divisas para Moçambique. Por um problema de legislação? Não, problema de falta de fiscalização, responsabilização e punição. Veja que eu digo, responsabilização não é punir de qualquer maneira. Investigar, ver se é Máximo Dias o culpado, responsabilizá-lo e puni-lo. Por falta de interesse em alguns casos. Mas muita coisa de boa. Temos que continuar a agradecer ainda a Frelimo aquilo que tem sido feito. Quer o presidente Chissano, quer o presidente Guebuza, quer o atual presidente News, podem ainda fazer muita coisa para o nosso país. Espero que o presidente News faça, como todos fizeram. O presidente Chissano conseguiu uma paz, o presidente Guebuza também conseguiu um armistício curto, embora curto, mas ainda está a funcionar. E estou convencidíssimo que o presidente News também vai conseguir convencer o senhor Dhlakama para estabelecer a paz definitiva para Moçambique. E como é que avalia o diálogo político? Não há assim um grande diálogo político com as outras forças políticas. São chamadas às vezes para ouvir uma dissertação do seu presidente ou de algum dirigente, mas não há. Mas, mesmo assim, o diálogo conquista-se. Talvez eu não consiga conquistar esse diálogo e os outros também partidos não conquistam. Os partidos políticos só aparecem na altura das eleições. Não se fala mais neles. Queremos sempre culpar que a Frelimo fez batota, ganhou com batota, e nós não conseguimos vencer essa batota. Não nos organizamos. Se a senhora deixa a porta aberta, eu roubei uma vez. A segunda vez deixa a porta aberta, não vou roubar outra vez? A culpa é de quem? A senhora não deve deixar a porta aberta, mas eu também não devo entrar na sua casa mesmo com a porta aberta. Os nossos pais, os nossos avós, os seus e os meus, não fechavam as portas. Qualquer pessoa podia chegar e entrar, mas ninguém entrava. Pouquíssimos entravam. A galinha, quando saía do vizinho para a sua, chamava a galinha, a vizinha, venha buscar a sua galinha. Hoje, quando a galinha sai de uma capoeira para a minha capoeira, essa galinha não volta mais para a capoeira do dono. Temos que mudar muita coisa. Não, a culpada não é só a Frelimo, é o próprio povo, incluindo eu próprio, que talvez não tenha tomado atitudes que deveria tomar, com mais coragem e diretamente falar as coisas. Também me vivencio, também sou pessoa, também tenho medo. Como é que avalia a qualidade do diálogo no Parlamento e a qualidade do Parlamento em si, da atuação? Não fica bem eu dizer que este Parlamento, a atual legislatura, caiu muito. Não fica bem eu dizer, mas convenhamos que sim. Em que sentido? Não há uma grande obra legislativa feita pelo Parlamento. A obra que existe das leis que saem no Parlamento são projetos, são propostas, falando juridicamente, do Governo para o Parlamento, e o Parlamento adota essas propostas, passam a projeto e são aprovados. E este Governo não tem tido tempo, não tem tido ainda tempo suficiente para fazer propostas que são necessárias fazer. Mas alguma coisa tem sido feita. Mal ou bem, tivemos agora a aprovação do Código. A aprovação foi ano passado, mas está em vigor o Código Penal. Tem muitas coisas boas que estão mal vistas. Dizem que isto vai possibilitar mais ladrões a roubarem porque não vão para a cadeia, vão ficar presos em casa. Então, mas o princípio é bom. Temos feito alguma coisa, não é só o Código Penal. Já alteramos
Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Penal, estamos a alterar. A família também, houve uma lei de família, muitas críticas que eu posso ter, mas havemos de ir corrigindo. Eu não sou daqueles que dizem que tudo está mal, não. Muita coisa boa está sendo feita pelo governo, defendido pelo Partido Frelimo. Mesmo para terminar, como é que perspectiva o país nos próximos 40 anos? Infelizmente, neste momento, a situação do país está caótica, em termos financeiros, em termos de negócio. O carvão caiu completamente, não tem valor nenhum comercial. É que não tem mesmo. O custo de tirar o carvão coque e vendê-lo não compensa. O gás, que era a salvação, caiu redondamente. O país perdeu 2 aspectos importantíssimos de desenvolvimento económico e que pode ser também desenvolvimento social. Mas temos a nossa terra, a nossa agricultura, temos rios, temos condições de desenvolver. Os raptos afugentaram muita gente de Moçambique. O investimento caiu, embora se diga que o investimento está a subir. Não sei, tenho dúvidas. O desemprego cada vez está mais. Há que fazer alguma coisa. Não se compreende que Moçambique não tenha arroz para satisfazer as necessidades do povo moçambicano. Não se compreende que Moçambique tenha de comprar milho no exterior. Se o Ministério da Agricultura funcionar bem, apoiar moçambicanos que queiram fazer a agricultura deixada de subsistência, a minha avó fazia e chegava, mas hoje não. Nós queremos mais. A minha avó não precisava de muito dinheiro, mas hoje a senhora e eu e os nossos filhos já precisam de muito dinheiro. Temos de trabalhar muito mais, ganhar muito mais para podermos dar aos nossos filhos aquilo que nós aspirávamos ter quando éramos crianças. Muito obrigada, Dr. Máximo Dias. Nosso programa fica por aqui, nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa noite.